Graça e paz, boa noite, irmãos. Eu vou fazer mais esse vídeo aqui. Eu pensei que não ia fazer nenhum outro vídeo hoje, mas eu estou falando disso a semana inteira no grupo Expansionismo. Então existe um grupo Expansionismo dos irmãos que abraçam o expansionismo, né? Então nós estávamos falando sobre os dons espirituais e acabei falando sobre o princípio das duas árvores. Aprendi no seminário, né? No seminário da Igreja Videira, com as leituras do irmão Atmani também, aprendi esse princípio. Embora eu não concorde muito com muitas coisas, né, do Atmani, eu acredito que esse princípio ele pode ser deduzido logicamente das escrituras. De alguma outra forma, de uma maneira mais didática, mais logicamente deduzida, mais escrituralista, para nos dar um bom proveito. Todavia, é válido entender o pensamento como um todo desses dois princípios, né? Isso talvez não seja nem algo somente dele, mas isso talvez também seja remontado em diversos escritores cristãos na era da história da igreja, durante a história da igreja. Qual é o princípio das duas árvores, então? Lá no Éden, né, Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, né? Então Deus plantou tanto a árvore da vida quanto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Falando agora em um nível preceptivo, ou seja, aquilo que o homem deveria fazer, o homem deveria escolher, essa é a teologia do princípio, deveria escolher. Ele poderia comer de toda a árvore do jardim e só não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem podia comer da árvore da vida, né? Adão e Eva poderiam comer da árvore da vida. Nenhum texto da Bíblia diz que ele comeu da árvore da vida, em nenhum momento. Nenhum texto diz que ele comeu da árvore da vida. Então, o princípio é que Adão fez a escolha errada. Ele escolheu essa teologia do princípio, na vocação preceptiva, ele escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que seria a árvore da vida? A árvore da vida apontaria, né, para a dependência de Deus, então, a vida eterna. E a árvore do conhecimento do bem e do mal significa andar pelo próprio entendimento. Isso é um princípio epistemológico. Nós podemos entender isso de uma maneira mais didática do que o Atmani, talvez. Adão já não era uma pessoa que não sabia o que era o bom e o errado. Pode parecer estranho, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, então alguém pergunta, tá, mas Adão só foi saber o que é bom e é mal depois que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não. Deus já havia revelado para ele proposicionalmente e já havia impresso em sua mente e coração as suas leis, né? Pelo menos princípio. E Deus já havia falado para Adão para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Adão, ele deveria fazer o que Jesus fez lá no Éden, não só de pão e o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Deus disse isso, Deus estava revelando para ele o que era errado. Então, o conhecimento dele de ética e de tudo o mais, ou seja, o que é o que, dependia de uma revelação de Deus, uma revelação proposicional, uma comunicação do Espírito de Deus a Adão, uma comunicação de Deus a Adão daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então Deus diz para ele: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a gente sabe a história, ele vai lá e come do fruto, é enganado pela serpente. O que representa o fruto do conhecimento do bem e do mal? Epistemologicamente, Adão diz: não, a verdade agora, a serpente, enfim, é o que eu digo. Não, Deus está mentindo, né? Então, porque para assumir isso, ele tem que assumir que o que Deus falou não é verdade. E a serpente diz isso: é certo que não morrereis, contradizendo o que Deus disse. Então ele agora e a venda da serpente foi justamente essa para Eva, né? Serei como deuses. Inclusive no comentário do Raymond e de outros é dito que Adão estava presente durante a conversação de Eva, ok? Depois ela deu para o seu marido, mas ele estava presente lá com Eva. Tem alguns comentaristas, você vai ver na teologia sistemática do Raymond e outras, ele vai citar outras
Se eu não me engano, o Jung, tem mais alguns que falam sobre isso. Enfim, o que acontece ali? Adão está dizendo que ele define, e o diabo, eles estão entrando num acordo de que eles definem agora o que é verdade, o que é certo e errado. Então, na verdade, Adão já tinha um conhecimento, só que esse conhecimento ele dependia de Deus. Deus era que revelava esse conhecimento para Adão. O que Deus falava era o que é certo e errado. O que Deus falava, então, era a verdade. Então, Adão agora opta por conhecer as coisas a partir de si mesmo, a sua própria razão autônoma, o seu próprio entendimento entendimento, né? Então, quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele está dizendo: não, eu digo, e o diabo, pelo menos essa venda, eu sou o meu próprio, eu sou Deus, né? Então eu sou como Deus, eu digo o que é certo e o que é errado, e eu decido também o que é verdade ou o que é mentira. Então o homem se torna, é aquela velha dos sofistas, eu falo muito isso, a medida de todas as coisas. Isso é andar pelo próprio entendimento. Então esse é o princípio da árvore do conhecimento. Qual é o princípio da árvore da vida? Depender de Deus, depender da revelação de Deus. Então, se eu vou fazer alguma coisa, eu faço segundo a palavra de Deus. Se eu fazer, tomar alguma decisão, eu ouço o Espírito de Deus falando comigo, o meu Espírito me dando paz, ou me alertando para mim não fazer algo, ou me restringir. Então esse é o princípio da árvore da vida, diferente do princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando Adão ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, você percebe que os olhos dele se abrem, e ele vê que estava nu. E isso não era algo que Deus disse para ele que era errado. Então isso não era errado, porque a lei de Deus, o que Deus diz, então é o que é certo e errado, né? E ele se torna um ser dos sentidos, um ser totalmente sensual, no caso guiado pelos sentidos. Você percebe isso. Então Adão, ele fala, que ele percebeu que estava nu, ele viu que estava nu. Antes disso, ele não se baseava no que ele via para dizer o que era o que, ele ouvia a palavra de Deus, interpretava a realidade dele a partir do que Deus dizia. Então Deus diz: não coma do fruto, dê o nome aos animais, etc. Então o que acontece? Quando ele come do fruto, ele se torna um ser totalmente dos sentidos, dominado pelos sentidos ou pela sua própria razão autônoma, e faz interpretações das coisas de acordo com a sua própria corrupção, consigo mesmo, etc. Esse é o princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. E você percebe esse princípio quando homens de diversas outras linhas pegam algo que não é da fé cristã e tentam de todas as maneiras colocar isso, e fazer concordar com a fé cristã, uma coisa que nunca vai acontecer, porque estão sendo guiados por suas próprias intuições. Isso acontece, por exemplo, quando você fala que Deus ele elege pessoas, as pessoas já rapidamente, os ímpios rapidamente vão dizer que isso é injusto. Por que eles vão dizer isso? Por que eles vão dizer que é injusto? Porque isso vai contra a intuição delas, o que elas pensam, ou os padrões delas de justiça, os padrões delas do que é certo e errado. Só que esse tipo de coisa que você vê esses ímpios fazendo e falando, baseado no padrão delas do que é certo e errado, ou justo e injusto, colocar dentro da fé cristã um princípio do seu próprio entendimento. Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então esse é o princípio das duas árvores. Quando Adão é expulso do jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus coloca anjos, 2 querubins em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que Adão não coma do fruto da árvore da vida e viva eternamente. Esses 2 querubins, eles aparecem aonde depois? Aparecem lá na arca, no propiciatório, que é a presença de Deus, e no Santo dos Santos, lá na cortina do Santo dos Santos, tinha 2 querubins também. O que acontece? Quando o véu se rasga, o Espírito sai, ali
a comunhão de Deus com o homem que tinha sido quebrado lá no Éden, ela volta a partir de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo receber Cristo, crer em Cristo e receber o Espírito Santo é participar da árvore da vida. Esses querubins simbolizam esses que estavam lá no jardim do Éden e impediam o homem de comer do fruto da árvore da vida. Então, quando Jesus ele morre, o caminho se abre, né? Então a gente lê lá em Hebreus, né? Pelo novo e vivo caminho que ele, né, através da sua carne, do véu da sua carne, abriu para nós. Então ele foi rasgado para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, né? Nós os crentes, aqueles que creem. E esse é um princípio da árvore da vida. Então, sempre que eu quero saber o que é certo e errado, ou o que é o que, qual é a verdade, eu devo recorrer ao que? A Cristo, a palavra de Deus, ao Espírito de Deus. Por isso é impossível a pessoa, pelo seu próprio entendimento e raciocínio, ser cristão, usando o seu intelecto autônomo, né? De maneira que ela, como é que eu vou dizer, tente pelos seus próprios esforços e méritos intelectuais alcançar então alguma revelação da parte de Deus. Então a gente pode dizer que todas as vezes que uma pessoa tem uma iluminação do Espírito de Deus sobre alguma coisa, isso veio direto a uma comunicação de Deus para o espírito humano, do mestre interior que ensina o homem. Ele entrou com o analismo e várias outras coisas. Então, lá em Provérbios 20:27 é dito que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual ilumina o mais íntimo do seu ser. Ou seja, o espírito humano ele é iluminado pelo Espírito de Deus, ele é uma lâmpada, aquela lâmpada ela era um recipiente que você botava um azeite, né? E ele é a lâmpada do Senhor, o qual ilumina o mais íntimo do seu ser. O que é o azeite? O Espírito, né? O Espírito pega fogo, coloca fogo ali e o homem... entendi. Então o que é quando você tem um insight de uma doutrina bíblica, né? Então vamos pegar a doutrina da eleição. Quando eu vi a doutrina da eleição, aquilo começou a me clarear muito a mente sobre várias coisas. Quem me deu esse insight? Foi o Espírito. Foi Deus que clareou minha mente para essa doutrina. Não foi algo simplesmente que eu estudei de uma maneira carnal, entendeu? Mas a pessoa pode formular argumentos, entender? Pode, mas existe uma comunicação direta do Espírito Santo ensinando uma pessoa o que ela sabe. O que ela sabe e crê da doutrina bíblica, quando é algo dado pelo Espírito Santo, ela não perde mais. Porque a convicção que o Espírito encrava dentro da pessoa é tão forte que ela não pode mais. Ela é vítima dessa verdade. Então, é verdade. Isso é verdade. Então, existe a luta da verdade absoluta. Porque o que é a verdade absoluta? É aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que o Espírito te disse. Então, por exemplo, se o Espírito Santo te comunicou algo, Logos, Deus, Jesus, te comunicou algo quando tu leu as Escrituras, você vai lutar com isso com unhas e dentes. Você vai lutar com toda a sua força, entende? Para demonstrar isso. Muitas vezes, como você reluta com a sua própria carne, reluta contra essa doutrina bíblica, por causa de ensinos errados que vieram de mentes humanas que arremadas, por exemplo, vamos pegar a doutrina do arminianismo, que ensina a perda de salvação, que ensina que Deus escolhe quem ele vê que é bonzinho no final, ou que fez tal, que não tem noção da graça de Deus. Quando você recebe uma carga muito grande dessa doutrina, você tem muito pé atrás, você percebe como a doutrina, todas as doutrinas erradas, elas prejudicam a nossa mente, o nosso corpo, a nossa vida. Então, isso é o princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. São homens raciocinando em cima do seu próprio entendimento, entendeu? Eles não receberam a iluminação do Espírito Santo. Então, e o calvinista que realmente recebeu essa iluminação, ele sabe que ele recebeu da parte de Deus essa revelação. De que Deus elege, de que Deus predestina, de que Deus dá o conhecimento, etc.
Então, eu acho até um contraproducente, claro que eu entendo a defesa da revelação, o calvinismo com qualquer doutrina que negue que Deus comunica, que o Espírito Santo comunica qualquer proposição à mente humana, porque é absurdo você dizer que não. Entende? Quem é que te ensinou isso? Não foi só uma dedução lógica pela qual você foi ir na Bíblia que você chegou lá. Não, a nossa estrutura noética é totalmente falida. E os caminhos pelos quais nós somos levados às doutrinas bíblicas, como da eleição, da trindade, eles são coisas muito precisas e delicadas, se você perceber. Até na história da igreja, né? Como o Espírito te leva à verdade? Ele vence seus preconceitos com a doutrina clara. E pelo fluxo da vida que ele influi em você, aquilo digamos assim, por uma impressão no seu espírito vai se tornando, vai te atraindo, você vai sendo atraído por isso. Não se trata meramente de algo intelectual que você alcança por um esforço intelectual. Se trata de ser atraído pelo Espírito para a verdade. Esse é o princípio da árvore da vida. Então, você não estava ali querendo saber ou entrar em um debate, né? O Espírito Santo te mostrou isso na Escritura para te dar conforto, para te consolar, e aquilo começou a te absorver, e o Espírito Santo começou a te quebrantar e começou a te levar mais e mais para uma doutrina ou outra. E isso se torna algo vivo dentro de você. A unção que vem do Santo, que é verdadeira, e você não precisa que ninguém te ensine. 1 João 2, 20 e 27. Então, existe uma resistência. Existem os dois problemas. O primeiro problema é o anti-intelectualismo, que a pessoa rejeita qualquer proposição lógica, entende? E intelectual. Então a pessoa, nós temos que ser guiados pelo Espírito. Ok, mas o que o Espírito vai fazer? Ele vai clarear sua mente. Ele vai deixar algo claro, que vai fluir, vai ser coerente com toda a Bíblia, coerente com todo o ensino bíblico. O Espírito Santo não vai contradizer a Escritura. Entende? Esses são os místicos. E tem os antimísticos, que são rigidamente intelectuais. Mas com quem eles aprendem? Eles aprendem com outros mestres. E com quem esses outros mestres aprenderam? E aí sim vai. Com o Espírito de Deus. O Espírito Santo que ensina. Deus é que ensina a verdade. Então, acaba se desvinculando uma coisa da outra, qual não era necessário desvincular. Ou seja, a lógica e a vida. Então, isso é um problema também. Então, quem fala muito dessa teologia da árvore da vida é o Atmani. Se você vai para um anti-intelectualismo muito rígido, claro, eu creio que Deus é muito misericordioso, vai acabar levando os irmãos à verdade, mas quando você mina a parte intelectual, você também está dando brecha para o diabo bombardear a mente das pessoas. E também fazendo uma má apologética. Uma má defesa da fé, uma má representação da verdade. Isso é algo muito difícil de eu expressar aqui, né? Mas Deus tem isso da influência do Espírito e isso leva até uma clareza mental. E essa clareza mental, ela é uma honestidade mental que o Espírito Santo te dá, de maneira que você não cometa falácias lógicas. Então, o Espírito Santo clareia sua mente, capacita sua mente a entender uma proposição, a aceitar ela, não ter resistência com ela. Entende? Uma outra coisa também que atrapalha o estudo muitas vezes e que é útil na apologética, mas você vê que às vezes atrapalha, é a nossa resistência de aceitar uma proposição pela negação. O que eu quero dizer com isso? Vou explicar. A Escritura diz lá em João 10, a proposição positiva diz que nenhuma ovelha que Deus deu a Cristo se perderá. Isso é uma proposição positiva. Deus está falando, vai ser assim, é uma promessa de Deus. O que acontece? A incredulidade automaticamente vai colocar todos os versículos que dão a entender o contrário dessa proposição como um obstáculo para você. E a nossa natureza, a nossa tendência
é pegar todos esses versículos e colocar contra a afirmação direta da Escritura e clara. Isso é um problema. Mas a apologética trabalha assim, não trabalha? Trabalha. E como que a gente vai resolver isso? Então, como que a primeira pessoa chegou à postura de que não, eu devo defender a posição positiva antes de defender a negativa? Vou usar outro exemplo para você ver. A Escritura em João 1:1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus é Deus. Essa é uma proposição positiva. Então tem vários outros textos que parecem dar a entender. Aí a mente carnal coloca eles como os testemunhos de Jeová, os arianos, e enfim, contra a proposição positiva da Escritura. Então, quem vai vencer essa posição, esse confronto negativo? Essa antítese. E isso vem pela antítese. A nossa mente trabalha com antítese, porque a lógica trabalha com antítese. Mas quem vai fazer e vai nortear a pessoa de entender de que aquela proposição é uma proposição que não pode ser questionada? É o Espírito Santo, né? E você fica assim, nossa, por quê? Porque a resistência carnal é muito grande, porque é muito mais fácil ser incrédulo do que acreditar nas promessas de Deus e nas afirmações claras da Bíblia. Então, por exemplo, assim, Jesus diz que nenhum pardal cai no chão se não for a vontade do Pai. E Paulo diz que Deus pega na mesma massa, faz um vaso de honra e um para ira, um vaso de ira e outro para misericórdia. E outra proposição em outro texto da Bíblia vai falar uma proposição positiva, né? Que Deus fez o ímpio por dia da calamidade, enfim. A afirmação clara, uma afirmação direta sobre algo, teleológica, e outras afirmações sobre o controle metafísico de Deus, como Salmo 139:16. Deus escreveu todos os dias da nossa vida. Eclesiastes 11:5. Deus, Ele faz todas as coisas. E Efésios 1:11 diz o quê? Predestinado segundo o conselho daquele que faz todas as coisas, né? Segundo aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aí a mente assim, não, mas o que são todas essas coisas? Quem garante que todas as coisas ali significa absolutamente todas as coisas? A mente carnal já coloca um empecilho, mesmo que a Escritura diga algo claro. Por quê? Não, a gente tem que provar a todo custo de que todas as coisas ali significam todas as coisas, ou seja, Deus faz todas as coisas com o conselho da sua vontade. E agora? E ela começa a colocar vários empecilhos e vários outros textos contra esse como antítese. Quem vai livrar uma pessoa assim? É o Espírito. Pode tentar de tudo que é forma. Pode tentar. Quem vai fazer uma pessoa acreditar numa proposição assim? Porque você tem sempre a possibilidade de duvidar. Você tem sempre a possibilidade de duvidar de qualquer coisa que a Bíblia afirme. Você tem, né? Principalmente se você conhece outros textos da Bíblia, você tem sempre a possibilidade, pela natureza, de duvidar ou de colocar contra outros. Então, eu crio a luz e faço as trevas. Eu crio a paz e faço o mal. É esse tipo, não, esse mal não pode ser um mal moral, esse mal tem que ser um mal calamitoso, não pode ser um mal moral. Deus não pode criar o mal. Por que não pode criar o mal? Porque Deus é bom, porque Deus não tenta ninguém, porque não sei o que, tá? Mas vamos ver o que o texto diz. Não, ali no sentido, no contexto, está falando de guerra, não está falando de mal, tal. Vão lá, não tem, eles não aceitam proposição. Não, se o mal ali é só mal calamitoso, a paz que Deus faz é só a paz que não é calamitosa, ou seja, uma paz circunstancial. Ele não faz a paz verdadeira? A paz interna? A paz espiritual? Claro que faz. Então qual é a diferença dele também fazer o mal moral? Não pode. Quem é que colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal ali? Não pode, entendeu? A mente ela sempre tem uma tendência a não aceitar aquilo que a Escritura está afirmando diretamente. E aí você fica com... mas quem vai clarear? Quem vai fazer a pessoa aceitar isso? Tá, é isso, pronto. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Às vezes, os teólogos atrapalham mais do que ajudam, né? Porque eles levantam barreiras e paredes e conflitos contra uma afirmação direta e clara da Escritura.
que não pode ser negada, né? Não pode ser negada. Aí, como resolver? Então, o princípio da árvore da vida é ser guiado pelo Espírito de Deus, ser guiado pelo que Ele revela, pelo que Ele demonstra. Ser guiado pela fé, né? Esse é o princípio da árvore da vida. Agora vamos falar sobre as duas sementes, né? Falei que ia falar sobre as duas sementes, agora eu tenho que falar. A Bíblia fala lá, em Gênesis, né, que a semente da mulher ele ia brigar com a semente da serpente. Isso se diz também aos filhos, tanto a Cristo também, os filhos de Deus com os filhos do diabo. E você tem isso desde Gênesis. Então você tem lá os filhos da geração de Sete e os filhos de Caim. Você tem aquele conflito onde só Deus salva só os filhos de Sete. Noé, Deus salva só Noé, que era descendente de Sete. Aí você tem assim uma eliminação. Isso aí já é uma aula pré-escatológica, ok? A Bíblia fala que os últimos dias serão como os dias de Noé. O que isso significa? Deus salva só os eleitos. Noé representa a semente dos filhos de Deus, ok? Esses são os filhos de Deus. Como que depois, aí você tem os nefilins ali, não vou comentar sobre isso. Aí depois você tem, de novo na Torre de Babel ali, os filhos dos homens, mas ali são os filhos do diabo mesmo, né? Levantando a Torre de Babel. Aí você tem Abraão, que é da descendência de Sem. E da descendência de Cã você tem os filhos do diabo. Como? Sobreviveu ali a semente. Ela é representada por etnias e grupos étnicos no Antigo Testamento, né? Os descendentes de Caim, daí o descendente de Cã, daí depois os cananeus, que são descendentes de Cã, né? E dos cananeus os filisteus e os outros, né? Então você tem os gigantes ali, aí você tem a raça dos filhos de Deus, que é a raça abraâmica, os hebreus. O que os hebreus fazem? Eles vão lá para eliminar essa raça cananeia, que é um resquício daqueles gigantes pré-diluvianos. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver. Mas como se morreram todos? Quer dizer que a genética deles em algum lugar ali na semente de Cã ficou, talvez pela mulher dele, enfim, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus davam os filhos dos homens para entre si, né, para casar entre si. Claro, isso aí já é uma hipótese, né? Mas se você percebe, você vai ver isso. A semente dos filhos de Deus ali destruindo o restante dessa semente dos filhos do diabo. Mas isso é só uma história representando, porque todos os homens que não são cristãos e não são eleitos são filhos do diabo. E todos os eleitos são os filhos de Deus. Então você tem essa guerra desde Gênesis até o Novo Testamento. E você tem Davi com Golias. Aí você tem, vai indo as histórias bíblicas, né? Os babilônicos e todos os egípcios, enfim, todos representando os filhos do diabo, o reino das trevas, a semente do diabo, que geralmente é sempre a mais poderosa, a mais, né, forte, mas Deus sempre tem um remanescente. E Deus começa as coisas sempre com algo pequeno. Então você tem ali Abraão, que era um homem só, que foi eleito por Deus, e Deus começa então a fazer um povo para ele. E depois você tem esse ciclo no Antigo Testamento que vai e volta. Então você tem ali a nação de Israel, mas aí dentro de Israel você tem os eleitos e um povo corrupto. Aí você tem de novo ali com Davi uma restauração, depois você tem uma queda, aí depois você tem de novo isso. Aí vem Jesus, aí vem os discípulos, vem aqueles que andam com Cristo, e vem no meio do povo de Deus ali, os réprobos, os filhos do diabo, confrontando Jesus, que é o Filho de Deus, e os outros que são filhos de Deus por adoção ali, os discípulos. Depois Atos dos Apóstolos, você tem a resistência dos judaizantes. Onde é que fica daí os filhos do diabo no Novo Testamento? São os judaizantes, são os legalistas. Mas você percebe, porque Deus começa a espalhar o Evangelho é para todas as nações, né? Ele demonstra então a graça de Deus, que Deus é que elege,
Isso confronta os filhos do diabo. Os filhos do diabo não aceitam de maneira nenhuma que Deus ele seja o Deus da graça, Deus de toda a graça, Deus de todo o conhecimento, o dono da verdade, o dono de tudo, o dono da parada toda. Então você tem os filhos do diabo confrontando sempre os filhos de Deus. Você sempre vai ter. Em toda a história. E aí João fala, isso acontece para que se manifestem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí você tem os libertinos também, aí você tem os gnósticos, aí você tem uma cambada de filhos do diabo, e o diabo gera filho de tudo que é jeito. Mas Deus só gera filho dele de acordo com a imagem de Jesus. Deus nunca gera filho dele para ser conformado consigo mesmo, com o que ele acha, com o que ele pensa. O princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sempre para ser conformado com Jesus Cristo, o princípio da árvore da vida. Entende? Então você tem o caminho também da rebelião, o caminho da autoexaltação, o caminho da autoglorificação, né? Que muitas vezes alguns... E você tem o caminho da falsa piedade, você tem os dois. Então você vê como é impossível. É impossível. A salvação pertence a Deus do início ao fim. É impossível, perceba. Você tem o caminho da autoexaltação, o caminho da soberba, né? Da loucura, da blasfêmia, do ateísmo e de toda a loucura. E você tem o caminho da falsa piedade, que é aquela pessoa que não toma frente, que não toma posição de filho de Deus, que não toma posição, eu estou sentado com Cristo nas regiões celestiais, entendeu? E é sempre assim, sempre assim. Então, os falsos piedosos e os libertinos ou os entregues aos seus pecados, são os filhos do diabo, porque eles andam segundo o entendimento próprio. Então, os filhos do diabo, o entendimento próprio. Primeira reação de quem ouve a palavra de Deus: não quero saber de Deus, eu quero viver por mim mesmo, que se exploda. Segunda reação: não, eu vou fazer na força do meu braço, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu isso, eu aquilo outro, eu vou fazer na força do meu braço, eu vou cumprir a lei, entendeu? É o legalismo. Aí você tem então o princípio correto. Qual é o princípio correto? Eu estou na posição correta. Qual é a posição correta? Eu sou filho de Deus, sou justificado. Eu estou na posição correta. Não é porque eu cumpro a lei, é porque Cristo cumpriu por mim, é porque Ele é a minha justiça, é porque Ele é a minha vida, etc. E eu sou filho de Deus, eu fui regenerado, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho poder da parte de Deus para isso. Então você tem um princípio correto, eu estou na posição correta, entendeu? Só que aí o filho do diabo, legalista, o que ele pensa? Não, esse cara está falando besteira. Você tem Agostinho e Pelágio, você tem a história da igreja inteira aí. Pelágio ouviu lá Agostinho falar: Deus concede-me o que ordena e ordena o que quiser. Ele disse: não, isso é besteira, como assim? Não pode, está louco? Como assim concede-me o que ordenas? Tá dizendo que Deus que vai fazer tudo? Não pode, tu tem que fazer alguma coisa. Entende? Como se o Filho de Deus não quisesse obedecer a Deus, mas é porque ele quer, que ele sabe que não consegue e pede para que Deus dê capacidade para ele. Porque ele reconhece que a sabedoria, o conhecimento, a verdade, a vida, tudo vem de Deus. Já o outro não, o outro acha que vem dele, da força do braço dele, do que ele pode fazer, etc. E isso também entra no intelectualismo, entra na parte intelectual. Quando você começa a pensar que você conseguiu chegar em todas as doutrinas que você aprendeu pelo seu esforço intelectual, você se torna uma pessoa um fariseu. Você se torna um fariseu. Você não reconhece quem é que deu esses dons para você, quem é que te fez ser quem você é. Você perde a sua identidade, e quando o diabo te assalta a mente, você começa a recuar em coisas que Deus já mostrou, que são claras na Bíblia, né? Por quê? Porque você está estribado no princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus vem, às vezes, pega você, que talvez já recebeu algo da parte de Deus, e te sacode. Coloca um espinho na sua carne para você não se exaltar. Porque esse exaltar não é você saber o que você sabe, é você pensar que você sabe o que você sabe por seu esforço intelectual. É você pensar que você alcançou o que você alcançou pela sua força, pela sua capacidade, pela sua habilidade natural. É não reconhecer que Deus está em cada detalhe disso. A única solução para você escapar dessa mentira do diabo é o ocasionalismo, onde Deus é que causa o conhecimento,
Deus é a fonte do conhecimento. Deus é a fonte da sabedoria. Deus é que dá sabedoria. Deus é que oculta. Entende? É a única forma de você permanecer na posição. É a justificação pela fé também. Então eu vou finalizar o vídeo, mas vou rapidamente comentar sobre isso. Nós vemos também muitos crentes hoje, até ex-calvinistas, alguns se dizem calvinistas, negando doutrinas que são fundamentais e basilares para a nossa fé, e vão ser basilares até o final, como a justificação pela fé, a imputação ou substituição penal. Como que o cara nega uma doutrina dessa que é basilar para a nossa fé? Não pode isso ir acontecer, mas o cara nega. O cara nega. O que ele está fazendo? Ele está apostatando da fé. Por quê? Porque as muitas, como é que eu vou te dizer? As diversas visões e o seu esforço intelectual, tradicionalismo, a sua capacidade lógica ou o seu raciocínio autônomo, sem reconhecer onde Deus já levou ele, aonde Deus já levou ele, porque ele acha que ele chegou em doutrinas como a justificação pela fé por capacidade intelectual dele, e Lutero nega isso lá na teologia da cruz contra a teologia da glória. Isso não significa que as doutrinas não são logicamente deduzidas da Escritura, mas significa que a primazia do conhecimento vem do Espírito de Deus. Como eu cheguei nisso? Não sei, eu sei que eu estou crendo. E agora está aqui na Bíblia, ali fica claro, é verdade, olha ali. Mas testifica só aquilo que o Espírito já tinha te mostrado. Está deduzindo logicamente da Escritura, mas se tu for perceber, Deus já está te arrastando para aquele lado já faz tempo. Porque Deus que te leva a verdade, não é tu. Só que a pessoa começa a negar porque ela começa a estribar o raciocínio dela em si própria. E no nosso contexto hoje de internet e um monte de leitura diversa e sem uma identidade, você não tem uma base sólida, né? Você tem então muita informação, e essa muita informação começa a fazer você raciocinar, e você vai se estribar no seu próprio conhecimento. Esse é o princípio da árvore do conhecimento bem e mal. Então você começa a se estribar no seu próprio entendimento. Não, esse cara parece certo, e começa a razoar, e aquela convicção que era do Espírito, aquilo que te dá a força, aquilo que te dá a certeza, some. Porque você agora está estribado no seu próprio conhecimento. Você não depende mais. Deus que me perdoe, mas você não está dependendo mais do Espírito Santo para te dar a revelação. Você está dependendo do seu entendimento próprio, da sua mente. Então, você pode ler tudo e você acha que você vai saber julgar com a sua mente o que o cara está falando. E você não tem curiosidade sobre isso, você já sabe que é mentira, mas vai estudar uma mentira, para quê? Eu estava quase estudando alguns outros caras aí, eu não fui ler, não estou com a cabeça para isso, não vou estribar a minha mente no meu próprio entendimento, nem no entendimento dos outros. Imagina, se é pecado eu estribar minha sabedoria, né? Me estribar no meu próprio entendimento, imagina eu estribar no conhecimento dos outros, no entendimento que eles têm. Misericórdia, cara. Mas isso é claro que a pessoa assim, ela é carente de personalidade, ela é carente de auto-identidade, ela é carente de autoimagem. Por que ela é carente de autoimagem e identidade? Ela não sabe quem ela é. Ela não teve algo da parte de Deus. Ela está ali querendo imitar as pessoas sem ter aquilo que elas têm. Então você pega aí um cara aí que militou bastante ou que estudou bastante.
e você quer falar como ele depois de ler 2 livros dele, e você depois vai ter uma digestão intelectual, com certeza, não tem capacidade para isso. Então tinha um rapaz que estava indo para o evidencialismo, ele me chamou em privado, daí ele disse assim: Urbá, antes eu tinha aquela piedade, eu ouvi os sermões do Paul Washer, e eu comecei a orar, eu queria ser mais e mais, né, buscar mais santificação e santidade. Só que daí depois veio o evidencialismo, eu comecei a defender a fé, o evidencialismo, demonstrar a fé para os ateus, e eu acabei esfriando na fé, no arrependimento, e agora nem eu tenho certeza mais. Quer dizer, eu sei que Deus existe, mas... E eu, meu Deus, cara, confusão dessa criatura. Eu disse para ele: cara, vai te converter, volta a ouvir Poacha então, cara. Volta a ouvir pregações assim, porque se... E você está estudando apologética para quê? Você não consegue lidar nem com a sua fé, que dirá com a fé dos outros. Se você não está conseguindo ter uma manutenção da sua própria fé, da sua própria mente, como que você vai ter condições de lidar com a mente alheia? E aí o rapaz, vou voltar. Aí ele voltou e tal, e voltou a orar, e daí depois ele veio para mim: não, agora eu sou pressuposicionalista e tal. Amém, querido, fique em paz. Daí depois de uma semana ele virou tomista escolar. Não sabia o que queria, coitado. Ele não tinha identidade. Aí agora parece que é tomista escolar. Nem falei mais nada. Entendeu? Tomara que ele continue orando e que Deus salve ele. Tem misericórdia dessas pessoas, porque o cara não sabe quem ele é. Ele não sabe. Quem é que revela as coisas? Quem é que revela? Quem é que ensina? É Deus. Você tem só o ocasionalismo e o pressuposicionalismo defendendo isso. E ainda assim, o dedutivismo lógico, sim, da escritura, que existe, e ainda assim você tem uma espécie de legalismo e uma espécie de autonomia da razão. Imagina se eu, que sou pressuposicionalista, tenho conflitos com a minha própria razão autônoma. Ou seja, de vez em quando estou querendo raciocinar e arrazoar, sabendo que é Deus que revela e que faz tudo, Deus conduz, Deus causa o conhecimento na minha mente, sabendo disso, e tem esses conflitos. Imagina quem não é pressuposicionalista, ou quem não crê que Deus é, né? Aí sim, daí você vai pegar Karl Barth, por exemplo, é um teólogo liberal, falou muita besteira. Mas você pega um Karl Barth da vida, parece que ele realmente vai ser mais atrativo. Aí você tem, por exemplo, tinha um rapaz que era calvinista, era um reformado, e ele era calvinista daqueles tradicionais, rígidos, né? Calvinista mesmo, ele era tudo que podia ser. Aí eu conheci ele, eu ainda estava patinando ainda, inclusive, rapaz muito intelectual, muito conhecedor, bem no começo da minha caminhada com as doutrinas da graça. Ele vinha e me esmagava. Eu, não, mas não é verdade, isso aí está na Bíblia. E aí eu comecei a debater com ele. Depois de um tempo, o cara se perdeu totalmente. Por quê? Eu dizia para ele: cara, beleza, não, isso aí a Bíblia diz, é do tipo, estou vendo aqui, Deus está me mostrando, é isso mesmo. Mas qual a realidade de vida que ele tinha? Nada. Ele tinha os estudos que ele fazia, entendeu? Que ele fazia para dizer que ele sabia. Mas ele estava, quanto mais ele estudava, mais convicção ele estava buscando. Mais convicção, e não é errado você buscar convicção, mas ele estava buscando convicção porque não tinha nenhuma. Ele era uma pessoa vazia. Isso está além da aparência, você não consegue ver num cara que estuda isso. Não consegue ver. Aí você tem um cara que é junguiano e tal, daqui a pouco ele abandona tudo. Aí as pessoas ficam impressionadas. Eu não fico. Eu não fico porque eu creio no testemunho do Espírito Santo dentro de mim. Entendeu? Quem me trouxe tudo isso é o Espírito de Deus. Eu sei que, claro, que como é que eu vou te dizer assim? Existe uma dedução lógica das Escrituras, eu estudo e o Espírito testifica cada vez mais nisso,
Mas às vezes eu me pego, será que essa doutrina é assim? Em conflitos também. Como eu supero isso? Eu vou lá no meu quarto, eu oro ao Espírito Santo, lá quando eu não era nada. O Senhor me revelou essa doutrina para mim, não só essa doutrina, o Senhor me revelou essa. O Senhor disse que me ama, o Senhor falou isso para mim, no meu espírito, no meu coração. Eu tive uma experiência com Deus, não é algo só que eu li num livro. Aí qual a consequência desse cara? Esse cara pegou, primeiro disse que não era mais cristão, depois se tornou um liberal. Por que se tornou um liberal? Porque a teologia liberal, ela lida com a humanidade da pessoa. E ela pega a pessoa na humanidade. E ela lida com a parte imanente de Deus, embora seja herética. E a parte imanente de Deus, Deus se revela, Deus é o Deus que se revela. Então, olha, deixa essa teologia rígida, o liberal vai dizer. Deixa essa teologia rígida e vem para cá andar com Jesus, falar com Jesus. Aí o Caio Fábio vem e a pessoa vai. Porque a pessoa está morta. Que nunca teve conhecimento de Deus. Aí se ela experimenta algo pela misericórdia e graça de Deus com um herege desse, ou uma sensação, um sentimento pode ser enganoso ou não, aí ela vai atacar da ortodoxia. Porque faz uma separação que não se deveria fazer entre a ortodoxia bíblica e a dedução lógica das Escrituras e o poder e a glória e o amor e graça do Espírito de Deus, que apesar da nossa mente nos leva a doutrinas certas muitas vezes que nós nem deduzimos nada. O Espírito Santo te dá um insight e aquilo bate com a ortodoxia bíblica. E você sabe que é verdade que o Espírito te revelou nas Escrituras, ou ouvindo uma pregação simples. E isso é muito importante ter. A vida do Espírito. Então acho que muita gente assim, como é que eu vou dizer assim, se vê no Xiong por causa disso. E se vê no ocasionalismo epistemológico principalmente por causa disso. Porque muitas coisas que você depois confirma pela dedução lógica, você já sabia de alguma maneira. Você não sabe explicar como, mas você sabia que era assim. Não, assim não é. Não sei, tem algo dentro de mim dizendo que não. Porque o Espírito já imprimiu isso. A unção que vem do santo, ela é verdadeira. Deus não vai deixar você ser enganado por falso profeta. Não vai deixar. Nem eu, nem ninguém. Deus não vai deixar os filhos dele ser enganados. É ele que ensina. E claro, às vezes o teólogo liberal vai ganhar um monte de gente. Por quê? Porque ele tem esse princípio imanente de Deus. Deus é o Deus que se revela e tal. Aí você pega um Francis Schaeffer, que já é uma pessoa mais ortodoxa, mas ao mesmo tempo ele tem aquela pegada humana. E a gente deve ter. Às vezes o Xiong parece desumano. Fico bravo, às vezes me responde, manda um e-mail para ele e fala para mim, não, tem que vencer isso aí. Mas tem que ser assim, com um preceito de Deus. Mas se você lê algumas vezes, ele vai falar muito sobre a identidade de Deus, em Cristo. Porque é fato, se você tem a sua identidade em Cristo, você não tem que reclamar, você não tem que retroceder, você tem que avançar. Você tem que avançar. É a fé, vai até o fim. Entendeu? Não é algo que fica enrolando. A pessoa que fica andando em círculo, numa doutrina, andando em círculo, não avança, não só numa doutrina, numa mentira do diabo, está ali, em conflito direto, não consegue decidir o que ela quer, não consegue decidir, ela não avança, ela fica sempre presa naquela situação, sempre presa naquilo, aquilo é a ciranda que o diabo inventou para ela ficar rodando, e ela não percebe isso, porque ela está presa naquela doutrina, ela não sai daquilo, e às vezes a doutrina bíblica é a verdade, é algo claro, ela só tem que afirmar, não é esse, deu. Acabou, Deus falou, acabou, vou seguir em frente, vou buscar Jesus, quero sentir a presença de Deus, quero, entendeu? Ouvir um devocional, quero orar, quero que a vida de Deus se manifeste em mim, quero avançar, quero ser parecido com Cristo, entendeu? Mas não fica. Aí ela vai minguando naquela ortodoxia que ela não consegue dominar com sua mente, afinal é o Espírito que revela. E ela fica ali, e aí ela vê comentários diversos, e nunca chega, na verdade, nunca chega. Meu Deus. Nunca chega.
Nunca chega porque ela está muito. Ela quer saber a verdade por ela, entendeu? Não porque o Espírito diz para ela. Não, mas isso aí é heresia. Não é. O Espírito Santo está em nós. Ele fala conosco. Meu Deus, cara. Mas aí você tem um liberal. E o liberal vai falar todo aquele jeito dele, do amor, da paz. E ele vai ganhar essas pessoas aí. Porque elas estão em conflito consigo mesmas. Elas não têm identidade. Elas não têm. E essas pessoas são frustradas com a ortodoxia, porque elas não entenderam que elas estavam se estribando no seu próprio entendimento. Elas foram além da sua capacidade, né? Além da sua capacidade intelectual, elas exauriram seu intelecto para entender algo que o Espírito já havia revelado para elas que era assim. E elas relutaram com aquilo. Elas vão e acham um liberal. Aí, como eu disse ali, o Francis Schaeffer, cara, eu chorei lendo o livro dele. Como é que é? A Morte da Razão. Então ele começa a demonstrar, porque você vê, o Schaeffer tinha dislexia, então era um cara que ele não conseguia ler nem escrever de uma maneira normal. Ele tinha um problema na cabeça. A dislexia, como que um cara vai fazer uma dedução lógica e vai começar a fazer deduções lógicas com dislexia? Ou ler uma dedução lógica? Ou ser um Gordon Clark? Não vai conseguir. Mas o que ele fala ali é muito profundo, cara. Porque ele faz toda uma análise histórica do que levou a igreja a ficar daquele jeito. E ele fala sobre o imago Dei do homem, como a filosofia toda humanista, quer dizer, ela levou o homem a ser uma máquina. Então o homem não acha sua importância e tal. Aí ele diz que vem um cara drogado na casa dele, acabado, no livro lá, A Morte da Razão, e ele diz assim: olha, não, você é importante porque Deus te fez a sua imagem. Eu chorei lendo isso. Por quê? Porque as pessoas não encontram nenhum motivo, nenhum valor que seja intrínseco. E eu não estou falando de um valor que você tem porque você faz alguma coisa, ou conhece algo, ou sabe, ou isso, aquilo. Não, é um valor intrínseco do ser humano. Um valor por ser humano. Por não ser simplesmente uma máquina, por ser um ser humano. Um valor intrínseco. E isso você encontra na Escritura, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E a relação que nós temos com as outras pessoas tem que ser norteado por isso. Aí veio o Schaeffer. Eu comecei a chorar, meu Deus. Eu não quero ser uma pessoa que vai desprezar a imagem de Deus no homem. Eu não vou ter uma palavra de conforto para ninguém. Não vou ter uma palavra de conforto para ninguém. Pessoa toda quebrada, não vou ter só pau para ela. O legalismo. Isso, vários jungianos caem nisso. Porque o Jung fala de uma maneira geral, ele mesmo diz isso. Muita coisa eu falo de uma maneira geral, eu nunca falaria num ambiente privado. Por quê? Porque cada pessoa tem seu problema. Cada problema tem que ser detectado, né, na sua maneira. Às vezes a pessoa é crente, mas ela está com credibilidade por causa disso, daquilo. Tem que ser tratado algo na vida dela. É incredulidade, ela vai ter que vencer aquilo. Ela tem que vencer. Aí tem que vir um chão gravido, alguém que dê umas porradas em alguns para ver se acorda. Mas às vezes não é assim que resolve. Às vezes tu vai ter que resolver individualmente. E aí você vai ter que conversar com a pessoa, vai ter que olhar no olho dela. E vai ter que ver o que houve. A pessoa ela está com ego, com justiça própria, ou com não sei o que. Às vezes não é isso. Às vezes a pessoa não encontra valor intrínseco, porque ela foi tão humilhada e desgraçada, tanto pelo diabo, pela desfiguração do pecado, quanto pelas outras pessoas, que ela não encontra valor intrínseco. Então, como uma pessoa dessa vai ser alguém na vida? Vai ter uma autoidentidade? Não vai. Não vai, porque ela não tem a imagem de Deus nela mais. Foi desfigurada. Na verdade, todo não cristão tem essa imagem desfigurada. Mas o que eu estou dizendo é que algumas pessoas chegam a um ponto de uma desgraça tão grande que você não vê quase nada do imago dele. Quase nada. Quase nada. Mas os piores são os religiosos. Esses são os que mais
Quando você vê, meu Deus, Deus que nos perdoe, nos livre, que Deus nos livre de toda religiosidade, de todo legalismo, porque não existe mais nenhuma base da imagem de Deus neles, no religioso. Não existe, porque ele é o cara, ele é o conhecedor da lei, ele é o conhecedor de tudo, ele é o cara. Por quê? Porque ele conheceu, claro, não foi Deus que deu, foi ele é o cara. E aí ninguém mais segura, porque ele é o cara que todo mundo louva e glorifica o nome dele e exalta. Mas ele é só um homem, ele é só um pedaço de barro. Ele é só um pedaço de barro. E talvez esse cara que todo mundo está louvando e está exaltando está numa crise terrível de não saber quem ele é. E ele tem que manter essa identidade de quem ele é. Esse é o mais desgraçado. Porque ele tem que manter a identidade de quem ele é publicamente para os outros e não pode demonstrar suas falhas e fraquezas. Esse é o mais desgraçado dos homens, o mais desgraçado. Ele não pode demonstrar que ele é humano e que ele erra. Ele não pode demonstrar que ele... Cara, e isso, claro, esse é o problema que a gente sabe, não da soberba em si mesmo, porque isso é uma vaidade. Mas esse é o problema de você ter que interpretar um papel. Eu tenho que interpretar o cara do Facebook que faz live, vamos supor. Ou eu tenho que interpretar o cara que não pode se contradizer. Ou eu tenho que interpretar o cara tradicional. Eu tenho que interpretar. E isso destrói a pessoa. Destrói. Ah, mas o pastor tem que ter uma vida certa. Uma vida certa não é ser uma pessoa não humana que não falha. Ele falha. E quem tenta esconder as suas falhas, eu falei isso num outro vídeo, que eu falo sobre os dois ministérios. Paulo fala que o ministério da morte, né, que é da lei, e ele diz, nós não somos como Moisés que colocava o véu no rosto, para os filhos de Israel não ver que aquela glória desaparecia, a glória da antiga aliança, a lei, o legalismo. Ah, mas Moisés ele fez isso. Não, Paulo está chamando ele de hipócrita. É que você não tem coragem de ler a Bíblia assim, né? Mas eu tenho. Paulo está falando que Moisés era um hipócrita porque ele não queria que as pessoas vissem que a glória da cara dele ele sumia. É isso que Paulo está falando. Ele diz, nós não somos como Moisés. Antes nós temos muita ousadia no falar. Por quê? Daí ele vai falar no final. Porque todos nós com o rosto desvendado, ou seja, ó, estou mostrando a minha cara aqui, eu sou Paulo, eu tenho meus defeitos aqui, eu tenho espinho na carne, tem o diabo que vem me bofetear, eu falo coisa que não devo, por exemplo, xinguei lá o cara lá de parede esbranquiçada e o cara era o sumo sacerdote, isso é um pecado terrível. Mas eu xinguei ele, parede esbranquiçada, quem ele está pensando que é? Por que ele me bateu? É o Paulo é assim. Aí ele dá a cara a tapa, eu sou todos nós com o rosto desvendado, ou seja, ó, sem hipocrisia. Contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória a sua própria imagem. Pelo Espírito do Senhor, se não pela força do meu braço, pelo Espírito Santo sou transformado. Mas eu só posso ser transformado se eu tirar esse véu do meu rosto. Eu parar de interpretar para os outros. Eu parar de interpretar para as pessoas, pensar que eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não sou nada. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Nem Paulo disse. Sim, eu não posso negar os dons que Deus me deu. Mas eu tenho que saber Deus que me deu. E outra coisa, os dons de vocação de Deus são revogados. E outra coisa, em mim mesmo, na minha carne, não tem bem nenhum. Tem que saber disso. E isso é um princípio, não tem nada de paradoxal nisso. Nada de paradoxal. Isso é o princípio de saber, de entender quem você é. Entendeu? Aí só quem viu a graça de Deus vai conseguir. É quem não viu, não vai. Quem não teve vislumbre da glória de Deus na face de Cristo, não vai. Primeiro, eu tenho que saber que não é nada. E em segundo lugar, não pode assumir mais essa identidade, entendeu? Isso é difícil. Então, por exemplo, ó, eu não sou nada, realmente, na minha carne não habito bem nenhum, mas em Cristo não há mais condenação para mim, eu sou mais que vencedor e pronto. Então, toma essa posição, falo dessa maneira. Não simplesmente para as outras pessoas verem que eu sou mais que vencedor. Não, porque eu tenho que fazer isso, porque essa é a posição que Cristo me colocou. Ele me colocou, eu sou assim. Eu preciso ser assim 24 horas por dia, na minha casa, no meu trabalho, tanto
na frente dos outros como não. Ao mesmo tempo, eu sei que na minha carne não tem nenhum. Ou seja, aí a pessoa vai, mas o Yuri isso, o Yuri aquilo, beleza, sou mesmo. Tá bom, é isso aí, sou isso aí. É isso aí que tu falou e mais um monte de coisa que tu nem sabe, graças a Deus que tu não sabe. E Deus me livre que tu saiba, aquela história de telão no fim dos tempos eu não quero pra mim. Nos últimos dias lá. Não, Jesus já pagou todos os meus pecados, não quero nem eu me lembrar dos meus pecados. Entendeu? É assim, mas eu falho. Então a gente tem que ter isso, né? Tem que ter isso. Então é o princípio das duas árvores. Ou a gente se estriba no nosso próprio conhecimento, ou se estriba na palavra de Deus. Aí na palavra de Deus a gente tem como resolver esses conflitos internos dentro de nós. Qual o conflito interno? Poxa, eu creio em Deus, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Muitas vezes. Entendeu? A gente tem como entender os ataques do diabo, a gente tem como entender várias coisas. Agora, se a gente não assume o princípio da palavra de Deus, a gente vai ver uma mentira. A gente vai ver uma mentira. A mentira do diabo. A gente vai viver. Entendeu? Então, por quê? E a gente vai vivendo um sobe e desce, numa gangorra espiritual que não é produtivo para a nossa vida. E a gente vai recuar e vai pensar que é a doutrina X, ou doutrina Y, ou doutrina Z, que é que está causando isso. Então, eu já ouvi isso, né? Para finalizar. Não, o Lee Chung me fez muito mal. Me fez muito mal o Chung. Cara, o cara não sabe quem ele é. Essa é a realidade. É isso que eu vejo. Quando o cara fala uma coisa dessa, ele não sabe quem ele é. Ele tem conflito com ele mesmo. Então, quando ele começa a assumir uma posição de homem, ele não consegue. Por quê? Porque não foi estruturado dentro dele esse homem espiritual para ele assumir essa posição. Não foi. Foi no Chung, mas não foi nele. E quando ele tentou assumir isso, entrou em conflito com várias partes da carne dele, que ele ainda não tinha vencido. Por exemplo, a hipocrisia. A hipocrisia é uma delas. De querer representar na frente dos outros. Ele tinha medo da opinião dos outros também. Então muitas coisas dessas têm que ser vencidas. E isso não estou falando sobre Chung, eu estou falando sobre a vida cristã. Sobre a vida cristã. A vida cristã. Eu conheço os meus limites. Eu consigo entender muita coisa que o Chung fala. Meu Deus, é assim, e faz sentido, é isso. E reluto às vezes com o que ele fala. Por que reluto? Não é uma realidade minha ainda, não é, mas tem que ser. Tem que ser realidade. Mas não vou fazer na minha força. Então o que eu vou fazer? É essa parte ali que eu estou relutando. Ó Deus, me revela, ilumina minha mente depois para me entender isso. Porque eu não vou conseguir alcançar isso agora. Então a gente tem que saber nossos limites. Isso é bom, né? Paulo fala que cada um deve pensar de si mesmo, não mais do que convém, né? Mas segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense de si mesmo mais. Deus dá umas revelações a mais para alguns e outras não dá para outros. Então, irmãos, eu vou terminar esse vídeo. Já está com 1h03. Vou baixar ele no YouTube. Eu não ia fazer mais vídeo hoje, mas decidi fazer esse porque eu conversei bastante com o pessoal ali no grupo Expansionismo, né, sobre isso, esse princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal, o princípio das duas árvores. E isso eu aprendi com o Atmani, aprendi com o pastor Aloysio da Videira, aprendi no seminário com o pastor Álvaro, com o pastor Carlos, né? Parecia soar para mim um anti-intelectualismo, mas depois começou a fazer sentido. Agora, nos últimos dias, tem feito cada vez mais sentido. Não é um extrato do anti-intelectualismo, é a comunicação de Deus no nosso espírito. Eu creio nisso, que Deus ele causa o conhecimento do homem. Isso é ser coerente com o ocasionalismo, né? Então muitas coisas realmente e a pessoa por exemplo, aplicar um princípio hermenêutico não é fácil. Qual princípio tu vai aplicar e quando, e qual critério tu vai usar para aplicar um princípio hermenêutico para fazer uma interpretação? Isso, todo teólogo passa por isso, entendeu? Por isso que eles abraçam uma tradição X ou Y. Por quê? Para não ter a responsabilidade de errar, né? Acho que não tem coragem de fazer. Mas não, seja honesto. Não, eu creio nisso porque o Espírito Santo me trouxe até isso. Não pode, porque afinal vai soar como anti-intelectualismo. Que se exploda.
Não, Deus me mostrou assim na Escritura. E eu consigo deduzir isso logicamente da Escritura e defender isso. Ok, irmão? Fique na paz. Vou encerrar o vídeo que está muito comprido. Deus te abençoe. Boa noite. Eu vou para casa também. A estrada é um pouquinho... Não é longa. Capão é... Em 7 minutos já cruzou toda a cidade.